Recentemente, quando eu falei do House of Gucci, eu comentei que o Ridley Scott é um cara cuja obra aponta para todas as direções diferentes e que não tinha uma coesão muito grande em si, né? Se você pega todos os filmes dele, você tem filmes de todos os gêneros e todos os níveis qualitativos e não consegue intercalá-los muito bem assim numa conversa. Você separa mais em gênero do que em qualquer outra coisa. No caso específico do Léo Carrá, eu consigo aplicar uma dessas características, mas todas as outras é completamente diferente. Léo Carrá é um diretor francês que está na ativa há muito tempo, desde os anos 80. Ele, na verdade, tem 7 filmes ao longo de 40 anos, então já começa aí a diferença dele para o Ridley Scott. Ele tem muito poucos filmes, muito poucos longas, né? Mas, ao mesmo tempo, na minha opinião, e eu sei que muita gente discorda, dentre esses 7 tem filmes espetaculares, um deles uma obra-prima do cinema, que é o Holy Motors, um dos filmes mais espetaculares que eu já vi na minha vida, na verdade. Outros mais ou menos, como é o caso do Sangue Ruim, que é um filme muito cult, muito popular para muita gente, mas que eu particularmente não gosto muito, não consegui entrar no filme de verdade. E um que, na minha opinião, é muito, muito ruim, que é o Pola X, de 99. E o mais novo filme dele, o Annette, que é o filme com o Adam Driver e a Marion Cotillard, que ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes 2021, tá entre os 3 melhores da filmografia do Carrá. Eu coloco talvez atrás, além do Holy Motors, atrás também dos Amantes da Pont Neuf, que é com a Juliette Binoche e o Denis Lavant, que é um filme absolutamente avassalador. Quem não viu, recomendo que assista o quanto antes, porque é realmente incrível. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que ainda não se inscreveu aqui embaixo no canal, clique no botão de inscreva-se, deixe o seu like também aí embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E claro, deixe o sininho das notificações sempre ativado para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Você também pode me acompanhar tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu estou sempre comentando por lá coisas sobre lançamentos e filmes que eu vejo ao longo das semanas. O cinema do Carrá é muito específico, ele tem um trabalho de experimentalismo visual e uma fúria, um senso de provocação muito característico também, que se concentra muito, claro, na presença do Denis Lavant, esse ator que está em praticamente todos os trabalhos dele e que tem um rosto muito característico, tem um rosto muito impressionante. Você olha para ele e você já consegue fazer uma série de ligações que o cinema do Carrá propõe, né? Tanto ligações temáticas quanto ligações estilísticas. São filmes que às vezes conseguem ser incrivelmente doloridos de assistir, principalmente o Amante da Pont Neuf, sentimentais num sentido meio abstrato da coisa, porque o sentimento no cinema dele definitivamente não é piegas e não é fofinho, e também às vezes clínico com relação à metalinguagem e à força simbólica do cinema. Talvez o Holy Motors seja essencialmente sobre isso, né? Um dos melhores filmes sobre a arte da encenação e do cinema já feitos, na minha opinião. E chegando finalmente aqui no Annette, a coisa não muda tanto não. É um primo distante, é um primo musical do Holy Motors, que é um filme que tem ao menos uma sequência musical também. Aqui a gente tem o Adam Driver fazendo o papel de um stand-up comedy, que está num momento meio atrapalhado da carreira dele, e junto com a Marion Cotillard, que é a esposa e que é uma cantora de ópera, ele vai construir uma relação que é uma relação estranha, é uma relação, primeiro, cantada, e que vai culminar no nascimento da filha deles, que é a Annette do título. Eu não quero falar muita coisa sobre a Annette, porque uma das belezas de assistir a esse filme é descobrir a Annette, descobrir o que é ela dentro desse roteiro, o que ela representa para a história e, principalmente, como ela se comporta dentro do filme. Não dá pra dizer, é realmente um negócio que tem que assistir. Como na maior parte dos trabalhos icônicos do Carrá, você tem aqui uma sucessão de surpresas com relação ao tipo de filme que você está vendo e meio que um espetáculo de surrealismo. De surrealismo e, como eu falei mais cedo, de metalinguagem. Cenas que parecem um pouco mais naturais, mesmo dentro de um musical que já é um gênero que flerta com o surrealismo e com o absurdo, parecem já uma outra coisa e se transformam numa fantasia, se transformam quase num desenho animado na maneira como elas acontecem, na maneira como elas são encenadas. É um filme que abraça isso da performance, do teatro, tanto na mise-en-scène dele, tanto na geografia cenográfica, cenas que são construídas como se a gente estivesse ali diante do proscênio mesmo, como nas interpretações, evidentemente, né? O Adam Driver, inclusive, está num trabalho espetacular aqui, talvez seja o melhor trabalho dele desse ano. Eu digo isso porque ele tem outros 3 filmes, se não me engano, lançados em 2021, e esse daqui é um trabalho que realmente desafia muito ele, já que é o seu primeiro musical. E a Marion Cotillard, por outro lado, está aqui num lugar um pouco mais confortável,
impagável, já que ela inclusive ganhou o Oscar fazendo a Edith Piaf, né, uma década e pouquinho atrás, e ela é maravilhosa, ela tem uma presença muito boa, apesar de ser muito mais introspectiva dentro do projeto geral do filme do que o Adam Driver, que afinal de contas é uma figura naturalmente mais expansiva, grandão, né, e tal, e principalmente do meio pro fim, não vou dizer porquê, ele acaba tomando conta do filme de verdade, né, em vários aspectos. É um personagem muito complexo, esse personagem dele, inclusive quando o filme vai tratar da questão da Annette em si, do que ela vai... De novo, não quero entregar muito, mas quando a Annette vai se tornando parte fundamental da história, o personagem dele vai ganhando contornos muito mais sombrios e muito bem trabalhados. É impressionante como o Carrá consegue fazer um musical com alguns elementos muito carregados emocionalmente aqui, sem perder essa vibe teatral, sem perder essa vibe performática. Visualmente, o filme é um deslumbre atrás do outro. O Carrá gosta muito de planos longos para trabalhar essas músicas, então não tem essa coisa de corte atrás de corte para manter a cena dinâmica. E ele tem 2h20, 2h20 e pouquinho, então assim, é comprido, você sente essa duração, justamente por conta dessas dilatações das cenas, né? Quem não tem paciência para musical de modo geral pode se cansar, deve se cansar muito rapidamente, mas eu acho que é um trabalho que realmente faz com que as músicas se integrem muito bem dentro dessa proposta, dentro dessa ode ao cinema, mais uma ode ao cinema e ode à interpretação que o Carrá trabalha nesse filme. Talvez ele não seja tão surpreendente, tão subversivo quanto Os Amantes da Pont-Neuf ou como Holy Motors, muito porque você já começa o filme numa vibe surrealista e numa vibe musical e performática, então meio que qualquer coisa que aconteça, você já entende como parte daquela lógica absurdista do filme. Enquanto, por exemplo, um Holy Motors, você está o tempo inteiro se colocando num filme totalmente diferente. O filme está sempre se anulando, né? Os símbolos estão se anulando e as coisas estão sempre quebrando o que foi estabelecido anteriormente. Aqui não, aqui você tem uma unidade mais clara, é um filme que talvez acabe sendo um pouco mais acessível do que esses outros dele, não à toa é o primeiro em língua inglesa, né? Mas tem muito sim, claro, da obra dele, e para quem não o conhecia, é uma belíssima porta de entrada para esse cinema tão único e tão singular do Léo Carrá, ou do Alex Oscar.